E aí galera, beleza com vocês? Tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura do mercado, pivôs de alta e pivôs de baixa. Quero mostrar para vocês o porquê que essas estruturas são tão importantes para você fazer os seus traders, acompanhar os seus traders com mais confiança ainda. Eu já mostrei para vocês que as médias móveis são uma seguidora de tendência que nos auxilia a dar entradas no traders com confiança, desde que eles estejam na tendência, né? Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês têm confiança em entrar num trader contra a tendência, mas desde que a estrutura de mercado já tenha se formado. Então ela nos auxilia a ter confiança para você entrar, por exemplo, abaixo da média de 200. Para você fazer um trader de compra abaixo da média de 200 ou você fazer um trader de venda quando ele estiver acima da média de 200. Eu ensinei para vocês que quando o preço ele está numa tendência, a hora que ele toca na média, né? A hora que ele vamos pegar esse candle aqui, ó. Se ele tivesse superado a mínima com as médias nesse formato aqui, se abrindo, seria um trader para a gente executar na perda da mínima, caso este candle teria perdido a mínima desse. Não foi isso que eu ensinei para vocês? O preço, quando ele toca lá na média de 9, rejeita e fecha. Se o outro acabar comendo a mínima dele, a gente já faz uma venda assim que ele rompe a mínima. Não é isso que eu ensinei para vocês, mostrei para vocês praticar, fazer bastante prática para vocês poderem aprender. E na média de 20, né, quando o preço vai lá na média de 20, a gente vai pegar e fazer uma venda assim que ele toca. Para a gente poder dar uma regressão aqui do candle, né? Uma rejeição do candle e ele fechar abaixo. Na média de 20, a gente não vende após a perca da mínima. Na média de 20, a gente vende quando ele toca. Assim que tocar, se passar um pouquinho assim, né? Melhor ainda. Mas como que a gente vai fazer isso? Toda hora? Todo instante? Não, não é todo instante. Se vocês pegarem aqui para baixo, por exemplo, olha só. Esse candle aqui tocou, né? Tocou, mas possível loss aqui, porque ela não deu aquela rejeitada boa e fechada aqui embaixo, né? Então, não é um trader para você ter feito. Aqui, por exemplo, né? Tocou aqui, perdeu a mínima, o trade andou. Aqui tem uma estrutura de mercado atrás nos mostrando que dá confiança para nós entrar nesse trader. Deixa eu ver outra aqui. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje, para que vocês entendam que a estrutura do mercado ela vai nos proporcionar mais garantia, vai nos proporcionar mais força para a gente poder entrar no trader. Olha esse trader aqui, né? Aqui foi loss, olha só. Perdeu a mínima, você teria entrado, né, pelo que a gente aprendeu, mas o trader não foi para baixo. O trader fechou lá em cima, no outro candle sim, aí ele veio com tudo para baixo. Então eu vou mostrar para vocês o porquê que isso acontece. Olha só o tamanho já dessa pernada aqui, tá vendo? Então eu vou mostrar para vocês o porquê que isso acaba acontecendo muito. E aí vocês devem falar assim, poxa, mas então essa estratégia, essa tática das médias móveis não funciona? Funciona muito bem. Ela te ajuda a se disciplinar e te entrar nos momentos corretos desde que esteja na tendência. E o que acontece quando você está contra a tendência? Você toma loss e você ir pelas médias. Você tem que ir por uma estrutura do mercado. Então vamos lá, olha só. Vamos começar por vamos começar aqui. Do primeiro trader que deu certo, depois a gente vai para o errado. Por que eu fiz essa venda aqui? Olha só, venda. Por que eu fiz essa venda? Aqui, ó, eu vendi na perca da mínima, tá vendo? Ó? Deu na perca da mínima aqui, eu vendi e o trader veio para baixo, depois ele foi lá em cima, mas caiu tudo para baixo. Nessa questão entra essa ideologia das binárias, né? Quando se tem tempo nas binárias, quando você tem um tempo para você poder utilizá-lo a seu favor, ele acaba te atrapalhando, porque se torna uma jogatina, porque para você fazer uma entrada
com base em tempo é complicado para você analisar o mercado com tempo. É complicado, não é fácil ter um certo tempinho ali para fechar aquele candle. Então é complicado o mercado das opções binárias. Mas com essas estratégias que eu mostro para vocês, utilizando aqui a estrutura do mercado, elas dão certo. E o que é a estrutura do mercado? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o mercado ele tem as suas estruturas traçadas pelas ondas de Elliott e pela teoria de Charles Dow? Charles Dow nos falava que o mercado anda em ondas, então ele vai, ele corrige, ele sobe, ele corrige, ele sobe, ele corrige. Depois ele vem numa onda secundária para baixo, ele desce, ele sobe, ele desce, ele sobe, até chegar aqui perto da tendência primária, que é a maior. Então, Charles Dow nos ensina isso, o mercado tem uma tendência primária, uma secundária e uma terciária. Isso que Charles Dow nos proporciona. É claro que isso não importa agora ficar estudando teorias. A gente quer estudar aqui prática para que vocês parem de perder dinheiro e comecem a ganhar dinheiro nas opções binárias ou no mercado até de volume. Mas eu preciso mostrar para vocês como que é essa estrutura que Charles Dow falou e o que todos os traders profissionais acabam utilizando. Então, a estrutura, por exemplo, vamos pegar um contra. Isso aqui está de alta, eu vou pegar de baixo. O mercado, para ele se tornar uma tendência de baixa, ele tem que fazer estruturas de mercado sempre para baixo. Não é isso? Ó, isso é uma estrutura de baixa. É isso. Nessa estrutura de baixa, você vai ver e muita gente vai marcar aqui em cima. Ó. Opa, aqui tem uma linha de tendência de baixo. Tem uma LTB. Aqui, ó, fez um canalzinho de baixa. Mas, gente, vocês não precisam estar se matando para fazer isso. Para fazer esses canal. Não precisa. Tem muita gente que não consegue fazer isso e não precisa realmente. Essas tendências de baixa aqui, as próprias médias móveis, as médias que estão aqui, a de 9 e a de 20, elas vão vir aqui, ó. Elas vão vir mostrando para você que a tendência é de baixa. Então, elas vão vir aqui, sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas ela é a tendência dinâmica. A maior está aqui em cima, né? E a 200 está lá. Então o mercado já está falando para nós, ó, a tendência é de baixa. Não precisa você marcar essas linhas de tendência de baixa. Não precisa poluir o seu gráfico, não precisa. Então, primeiro, o mercado tem que ter uma estrutura. Segundo, essa estrutura para se tornar de baixa, ela tem que ser pivôs sempre abaixo um do outro. Ó, isso se torna uma tendência de baixa, correto? Eu acho que todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, que isso é uma tendência de baixa. Agora, o que é o pivô? Bom, se o mercado está na tendência de baixa, ele tem que fazer um pivô para mudar a tendência. Ele não vai chegar aqui embaixo e vai fazer isso aqui para cima, né? O mercado nunca faz isso. Ele sempre vai colocar um pivô para entrar contra a tendência. A média de 200 está aqui, né? A média de 200 está lá em cima. Vamos colocar ela aqui. Ó, média de 200 está ali. Então o mercado estava numa tendência de baixa, né? As médias pequenas estavam vindo aqui em cima do preço, a maior vindo aqui, né? Cortando e descendo. De repente o preço faz isso aqui, ó. Sobe, desce, sobe. Opa, deixa eu fazer mais bonitinho aqui para vocês, mas acho que dá para vocês verem aí, né? O mercado fez essa estrutura, ó. Ó, fez essa estrutura. Opa, pera aí, não é uma tendência de baixa? Se era uma tendência de baixa, fundos tem que estar mais abaixo, topos tem que estar mais abaixo, não é isso? Nesse momento, o mercado colocou um fundo aqui, um topo aqui bonito, perfeito. Opa, colocou outro fundo mais baixo. Mas colocou um topo praticamente igual ao outro. E aí no próximo ele não conseguiu colocar um topo mais fundo aqui, ó, mais baixo. Não conseguiu colocar um topo. Então essa é a estrutura de pivô de alta. Essa é o pivô que vai mudar a tendência. Então muita gente, muitos players institucionais, eles vão comprar no rompimento desse pivô. Que olhando assim, mais caprichadinho, o que parece, gente? Uma estrutura de uma figura que muita gente conhece, mas praticamente conhece mais a figura do que a estrutura. Isso aqui é um ombro, né? Vamos lá. Um ombro, uma cabeça e um ombro aqui. Não é isso?
não se torna aí um ombro, cabeça, ombro, um oco. Isso que é a estrutura de alta numa tendência de baixa. Beleza, a gente já sabe que a estrutura é formada por pivô. E o que isso tem a ver com as nossas entradas aqui no mercado? Bom, vamos lá. Por que eu dei essa entrada aqui contra a tendência? Por que eu dei essa entrada contra a tendência? Alguém sabe me explicar? Deixa aí nos comentários, tá? Pode comentar aí, procura lá no grupo e pergunta. Pô, mas aquela entrada lá foi contra a tendência. Você não falou que não pode entrar contra a tendência? Eu falei. Mas agora nós estamos aprendendo o porquê que nos dá confiança entrar contra a tendência. Por quê? Porque senão você vai ficar o dia todo esperando entradas. Aqui, por exemplo, você vai ficar o dia todo esperando aparecer as boas entradas, né? Você vai esperar o toque na média de 20. Olha só o tanto de toque que tem, mas você vai ficar o dia inteiro aguardando. Então, é mais aconselhado você ver a estrutura. Porque você sabe que aqui você vai entrar de forma mais confiante, porque aqui tem uma estrutura já formada de alta, não é isso? Ó? É uma estrutura formada de alta, embora pareça que não, mas tem uma estrutura aqui. Olha só, o preço sobe lá, o preço desce aqui, olha, o preço sobe lá em cima, o preço desce aqui, corrige na 20 e vai lá, mas não colocou um fundo mais baixo. Veja se ele colocou outro fundo mais baixo. Veja se ele colocou outro fundo mais baixo. Não colocou, mas colocou um topo mais alto, outro mais alto, outro mais alto. Isso é uma estrutura de alta. Isso o preço nos mostra que ele está subindo aí numa tendência lá para cima. Então eu fiz essa entrada por conta da estrutura de baixa que mudou contra a tendência e as médias se abrindo aqui, mostrando para mim, opa, a tendência vai continuar. Olha só, não subiu até lá o preço. Engraçado que quando ele sobe ali, ele deixa um puta de um martelão, gente. Olha esse martelão aqui. Olha esse martelão bonito, que na perca da mínima dele, a gente já poderia entrar também. Por que a gente poderia entrar? Porque é um trader de correção. Eu não sabia se ele ia fazer um fundo mais baixo, mas eu sabia que é um trader de correção. Por que é um trader de correção? Porque a outra, olha só, aqui também deixou um martelo, ele corrigiu. Esse veio até a 9. Depois ele foi, pôs um topo mais alto, olha só, mais alto. Corrigiu de novo até a 9, chegou perto da 20, mas não chegou a tocar. E aí ele foi com tudo, uma pernada muito forte de alta. Então ele tinha que fazer uma correção até a 9 de novo. Então eu já sabia que era uma correção até a 9 para depois ele tentar subir de novo. Só que não foi isso que ele fez. Ele pegou e veio direto para baixo, rompeu de 9, rompeu de 20 e veio até embaixo, colocando um fundo mais baixo do que esse. Colocando um fundo mais baixo do que esse, até pegando esse fundo aqui, olha só. E depois ele sobe para corrigir. Eu falei, poxa, se ele colocar um topo mais alto aqui, a tendência vai continuar. Então se ele tivesse colocado um topo ali mais alto, uma pernada enorme, ele ia fazer uma correção de novo, as médias iam vir aqui, né? E aí depois ele ia continuar a tendência. Mas não foi isso, que daí se caracterizava num pivô falso. Mas não foi isso que aconteceu. Ele desceu, subiu e desceu de novo, ó. Desceu, subiu, não colocou um topo maior, né, que esse daqui e voltou para baixo. Quando ele fez isso aqui, eu rapidamente peguei uma ferramenta importante que nós vamos aprender sobre ela também e tracei ela aqui, ó. Olha só, desse pivôzinho lá em cima de martelo até o fundo que ele deixou aqui. Olha só. Eu fiz isso. Vendo? Ó? Vocês conseguem enxergar aí? Colocar preto para vocês verem. Preto vai ficar bonitinho, né? Olha só. E eu fiz isso daqui. Quando eu fiz isso daqui e ele veio até aqui, olha só, ele veio até a correção de 61.8 e não conseguiu superar lá, rejeitando. Lembra, gente, que sempre tem que rejeitar uma região, tá? Rejeitou uma vez, tentou ir na outra, rejeitou. E quando ele perdeu essa mínima aqui, eu falei, bom, agora eu vou aguardar confirmação. E qual é a confirmação? Após esse puta candle aqui, ó, após esse puta candle vermelho aqui, ele perdeu a mínima. No que ele perdeu a mínima, eu já entro. Por quê? Porque na minha mente, por ter aprendido as teorias de Dow, o preço vai fazer a sua estrutura de baixa. Subiu até aqui, corrigiu até ali, a tendência agora é que ele corrija até embaixo, não é isso? Isso é a estrutura.
No caso aqui, poxa, mas aqui podia ter dado loss. Infelizmente poderia, gente, porque nós estamos trabalhando com opções binárias. A gente sabe que opções binárias leva tempo e tempo é inimigo da perfeição. E nós precisamos de perfeição no trade. Nós não precisamos ser o melhor, mas nós precisamos entrar nas melhores entradas. Precisamos ser perfeitos nas melhores entradas. Então ele perdeu a mínima, eu entrei e ele fechou lá embaixo. Contra um trader contra a tendência, né? Um trader contra a tendência, a média de 200 está lá embaixo. Mas por que eu entrei contra a tendência? Porque eu tinha confiança que o preço ia fazer apenas uma correção e não mudar a tendência. Porque quando ele chegou na retração da Fibonacci de 61.8, ele não conseguiu ultrapassar para cima. E sim, ele voltou para baixo. Depois ele subiu um pouquinho de novo, aí foi até a 50, confirmando mais ainda, e aí ele fez esse puta candle para baixo aqui, olha só, caindo lá para baixo. Isso nos dá confiança para a gente entrar no trader. São pivôs, são estruturas que nos fornecem confiança para a gente poder entrar a favor de uma nova tendência, de um novo movimento para cair de baixo. Então, olha só, entrei e deu certo, e eu entraria de novo, mas aí eu não entrei porque eu já fui caçar outros par de moeda para deixar vários aqui, para mostrar para vocês que todos funcionam do mesmo jeito. Tocou lá de novo e aí caiu, na perca da mínima aqui, também seria trader a favor da tendência. E agora olha só o puta candle que ele está fazendo aqui para baixo, rompendo a média de 200, já colocando uma nova tendência. Olha só a tendência, não é o que nós estamos aprendendo aqui? Olha só, desceu até aqui, subiu até lá, desceu até aqui, aí de repente ele pôs um topo mais alto, voltou, não colocou um fundo mais baixo, mas colocou um topinho mais alto, um outro fundo aqui, que daí segurou como uma resistência e de repente foi lá para cima. Voltou para corrigir, aí já tinha rompida de 200 e olha a pernada que ele faz lá para cima, tá vendo? Então essas são as estruturas que nos vai proporcionar mais confiança nas nossas entradas. Vamos para o segundo aqui que eu entrei. Olha só nesse segundo que eu entrei contra a tendência também. Esse aqui eu fiz questão de aguardar ele chegar próximo à média de 200, que é a que mostra para nós a tendência. Veja bem, ele vinha numa tendência de baixa, andou de lado, de repente explodiu para cima, mas foi um falso rompimento para cima. Foi lá para cima, entrou os big players e empurrou o preço para baixo novamente. Então olha só, o que era o esperado aqui, gente, na estrutura? O preço deixou um fundo aqui, então olha só, deixou um fundo, voltou para corrigir na de 20, foi até lá em cima. O ideal era ele voltar de novo aqui, né, ou na 20 ou na de 9 para seguir, não é isso? Colocar um topo aqui mais alto que esse, mas não foi o que aconteceu. Ele perdeu, foi a mínima. Vamos fazer bonitinho aqui, olha só. Subiu lá em cima, voltou e fez um topo mais baixo do que esse. E depois ele voltou para corrigir. No que ele voltou para corrigir, já era o esperado que ele ia fazer isso aqui, ó, para baixo, para poder romper a média de 200 e acabar entrando na nova tendência. Essa estrutura aqui que eu peguei e fiz, marquei a mínima do candle de força que deu aqui, tocando na média de 9, rejeitou aqui, tá vendo? Ele rejeitou, mas eu não vendi na mínima dele, eu aguardei a confirmação dessa mínima, com esse candle forte aqui de força. Por quê? Porque daí entra a sua percepção do mercado. Se o mercado desceu com candles grande, com candles forte, olha só, esse candle forte, olha só isso aqui de briga. Mas na hora de subir, ele sobe deixando estes candinho e aí lá que é na hora do vamos ver, ele deixa um candle de doji e no próximo entra um puta candle desse. É confirmação de que a tendência está indo para baixo, que o movimento está indo para baixo. Então, na perca da mínima dele, eu acabei entrando no trader por conta, olha só, na perca da mínima dele, nem chegou na perca da mínima, né? Porque esse outro candle que eu entrei nele, na verdade, ele foi até lá em cima, rejeitou a média de 9 horas, que estava voltando, eu falei, vai perder a mínima, e já enfiei o dedo, e o trader andou para baixo por conta dessa estrutura de baixa que o mercado estava se formando, mesmo contra a tendência principal que vinha lá de baixo, e o mercado está acima da média de 200. Então esses são os traders que nos dão confiança contra a tendência. Agora você imagina a favor da tendência, aí a correnteza
é a favor, né? Nós vamos chegar lá nos trades que eu fiz também. Aqui, ó, outro contra-tendência. Por que eu fiz nesse outro contra-tendência? Mesmo esquema, mesma análise do outro, né? O mercado estava colocando topos mais altos, ó. Aqui ele andou meio de lado, tentou vir para baixo, um falso pivô de baixa. Vamos pegar bonito aqui para nós caprichar, não fazer coisa feia. Olha só, foi até lá em cima, voltou aqui embaixo, a média de 20 segurou. Aí ele começou a andar de lado, ó. E de repente veio para baixo para colocar um fundo mais baixo. Beleza, agora qual que é a nossa opção quando ele faz esse aqui? Colocou um fundo mais baixo. É aguardar que ele volte até na metade e cai para baixo. Isso que é o que nós vamos aguardar. Mas não foi o que aconteceu. Ele subiu até lá em cima, segurou aqui nessa congestão que estava tendo, voltou para baixo de novo, mas de repente rompeu. E olha o que rompeu, né? Rompeu lá para cima. Só que quando ele rompe lá para cima, a idealização que nós precisamos ter é que ele venha fazer uma correção, isso é normal e tem que fazer, para depois seguir a sua nova tendência, né? Ou a principal tendência, subindo para cima. Mas não é isso que aconteceu. Após o candle perder e deixar esse martelão lá, o mercado despencou para baixo. Fez uma correção que não era para ser uma correção, era para ser um pivô, né, novamente de alta, mas não foi isso que aconteceu. Ele corrigiu aqui e aí você simplesmente vai fazer o quê? Pegar aquela ferramenta poderosa que é a Fibonacci e vai traçar lá de cima até o fundo aqui. E até onde ele corrigiu? Até quase 61.8. Olha lá, corrigiu quase até 61.8, mas corrigiu até os 50. Na verdade foi até os 50, né? Corrigiu até os 50 aqui, olha só. Aqui está o 50, ó. Ele corrigiu ali até próximo e começou a rejeitar a região, ó. Rejeitou essa região de 50. O outro candle verde subiu, rejeitou. E o outro vermelho aí desabou para baixo, tentou subir, ainda não conseguiu. E aí caiu para baixo. O que eu peguei e fiz? Opa, pera aí. Vou vender, porque o preço tá rejeitando essa região. Vou vender. E foi o que a gente fez. Estrutura se formando de baixa, né? Olha só, subiu até lá em cima, voltou até lá embaixo, corrigiu até aqui, veio até aqui, andou um pouquinho de lado, que daí é um famoso estrutura de power break, e o preço fez isso aqui, ó. Onde ele está aqui agora? Voltou para fazer o pullback e está descendo, ó, colocando fundos mais baixo. Mudou a tendência. Na verdade, ele não estava nem tendência, que ele estava meio congestionado, mas mostrou para nós que a estrutura é importante para nós entrar a favor do trader, mesmo que ele seja contra. Nos dá confiança uma estrutura, porque não é só eu que estou vendo, não é só você, são todos os big players que estão vendo. E aí o trader fluiu na perca da mínima desse candle verde que rejeitou a 9, eu entrei justamente porque ele também já tinha rompido o fundo principal aqui que era para se formar o pivô, e aí eu entrei a favor e aí é toda a correnteza a nosso favor. Olha outra aqui, esse aqui contra a tendência também, embora ele já tinha feito uma outra estrutura próximo da média de 200, mas é igual eu falei para vocês, preço abaixo da média de 200, vocês não vão fazer compra, vão fazer apenas venda, né? E geralmente quando ele está aqui, ó, próximo à região dela, assim que ele está sendo rompida, essa é a melhor região para a gente poder vender. Olha aqui, ó, o preço quando toca lá depois de uma estrutura que ele faz. Mas de repente começa a andar em cima da média, aí não é bonito a gente fazer essas operações. Mas aqui ele começou a se aproximar. E por que eu fiz essa venda, essa compra aqui? Vamos lá, olha só. Ele estava descendo, tentou subir lá em cima, não conseguiu e veio. Eu falei, vai cair e não caiu. Ele voltou para cima, falei, agora cai. Não caiu. Fez e segurou aqui esse pivô e depois o outro veio com tudo aqui rompendo para cima. Eu falei, vixe, é mudança de tendência. Olha só, o preço daí andou de lado, ó, andou de lado, chegou até a média de 9 e estourou para cima. Então eu entrei aqui contra a tendência porque o pivô que ele tinha feito antes me dava essa confiança para entrar no trader. Ele rompeu esse topo aqui, já me dando uma confirmação de que a tendência ia mudar. E ainda mais porque ele formou aqui uma figura muito importante que é o fundo duplo. Olha só, formou o fundo duplo aqui e aí rompeu aqui, já mostrando que a força seria grande. E olha onde o preço está lá em cima agora nesse momento, tá vendo? Só subindo para cima. Então eu entrei
Assim que ele tocou na média de 9, falei, isso daqui é apenas uma correção, vai corrigir até a 9 e vai seguir a tendência para cima. E a hora que eu fiz o trader, vou até excluir aqui para vocês verem, ele não perde nem a mínima. Ó. Olha só, o trader que eu fiz aqui, vendo, ó? Fiz o trader aqui e ele não chegou a perder nem a mínima, porque a região de 9 segurou muito esse trader. Então ele foi lá para cima. Nesse outro aqui, esse aqui é importante que eu fiz várias entradas. Ó. Eu fiz várias entradas neles para mostrar para vocês que a favor da tendência, tudo quanto é cachoeira tá junto. Tudo. Olha só lá em cima. Olha em cima lá para vocês verem. Eu entrei em 3 oportunidades desse ativo aqui. Isso antes dele fechar, é claro. Por quê? Porque a favor da tendência, amigo, você bota em cima aí, coloca o peso na sua cabeça e deixa o trem rolar para baixo. Estrutura de mercado, gente. Tá aqui a estrutura de mercado. Qual que é a estrutura de mercado aqui? Figura, correção. O preço estava descendo, subiu. Olha só, cadê o fundo mais baixo? Não colocou, colocou o mais alto. Mas ele foi até lá e encontrou dificuldade na parede. Lembra que eu falei para vocês? A média de 200 é uma parede. Começou a andar de lado. Olha só, foi lá para tentar romper de novo, não conseguiu e tomou essa pancada para baixo. No que ele toma essa pancada para baixo, eu falei, opa, vou aguardar a correção. E a correção aconteceu. Olha só a correção aqui, ele foi, corrigiu até a média de 20, né, formando aí uma figura atrativa de baixo, uma bandeira, e mandou pancada para baixo. Depois ele foi de novo para corrigir, eu fiz mais venda aqui e o mercado desceu para baixo e agora tá lá na média de 20 segurando, tá vendo? Ó? Olha lá, ó, tá segurando a média de 20, ó. Não posso vender aqui agora. Primeiro que tá fechado o ativo, né? E segundo que ele já corrigiu bastante nela. E se a gente for ver bem, aqui atrás tem esse fundo, né, ó? Tem esse fundo aqui que é muito importante. Olha só. E lá para trás deve ter alguma outra coisa por ter segurado esse preço aqui. Mas aí já é suporte, é resistência. Eu vou ensinar para vocês e tratar com vocês sobre isso mais para frente. Mas por que eu entrei aqui? Ele fez a correção até a de 20. Ele fez a correção até a de 20. Depois de uma pancada dessa para baixo, eu falei, opa, vai corrigir. E ele corrigiu realmente até a média de 20. Isso que ele corrigiu 2 vezes. Olha só, corrigiu aqui, não conseguiu, sentiu rejeição. E aqui rejeição mais pesada ainda. Aí o pessoal socou o preço para baixo depois dessa congestão aqui. Tá vendo? Lembra que eu falei para vocês? Quando o preço estiver indo para a média de 20, vocês vão comprar apenas o primeiro toque. O segundo não. Na média de 200, não. Na média de 200, vocês podem comprar até 3 vezes. Mas na média de 20, sempre é o primeiro toque. Se deu errado, você entra no segundo. Mas a logística para você encurtar é entrar na primeira, entendeu? Então entrou na primeira, deu certo, beleza. E depois eu guardei um pouquinho para mais, ó, o preço desceu mais. Olha só, o preço desceu mais aqui. Quando eu vi que ele fez essa outra correção aqui, na perca da mínima, como a correção já era mais curta, eu acabei entrando também no trader. Olha só, ele deu um putaquendo desse tamanho aqui, né? Socaram para baixo, fizeram esse martelo aqui, ó. Fizeram esse martelo, quem quisesse entrar aqui na compra poderia, mas eu só entro a favor da tendência, porque aqui não tenho nenhuma estrutura me dando confirmação, me dando auxílio para me poder entrar. Então ele corrigiu até próxima média de 20. Quando ele corrigiu até a próxima média de 20 e já perdeu força, porque depois dos candles grandão que teve aqui de venda, ó, ele perdeu força, eu falei, vixe, vai cair de novo, vai dar essa pancada para baixo, porque lembra que eu falei para vocês, o preço tende a corrigir até a 20 ou até a 9, mas dali um pouquinho, se é na tendência de baixa, vão socar no preço para ele dar uma pancada para baixo, porque ele tem que cair, ele está na tendência de baixa. Então o que é que eu fiz? Na perca da mínima, perdeu a mínima aqui, eu já entrei vendido e o preço fez esse movimento bonito aí para baixo, olha só. Olha que movimento bonito. Agora não, agora já deve estar num suporte aqui, né? Por conta da estrutura já está até menor também. Agora ele está andando de lado. Temos que aguardar acontecer o quê? Ou rompe o suporte, ou ele faz uma estrutura de alta. Mas por enquanto não formou estrutura de alta, apenas de baixa, ó. Olha só, de baixa. Vendo? Aqui já era para ele vir para cá, agora ele está vindo aqui, ó. Tá começando a chegar perto desse topo,
Caso ele rompa para cima, aí tem que aguardar ele voltar, né, para poder fazer o pivô de alta, e muita gente acaba entrando aqui que daí seria o pullback. Mas esse pullback não é apenas uma vela. O pullback é um conjunto de candles que vai vir até uma região. Geralmente ele vem até 61.8 de Fibonacci. Então não é apenas um candle, não é um minuto, tá? Sempre operação de 5 minutos. E aqui o último. Deixa eu ver esse aqui, o que eu fiz com ele. Esse aqui é o último, ó. Isso mesmo, esse daqui, eu até fiz 2 vezes aqui para vocês. Isso mesmo, eu fiz 2 vezes, falei, vou fazer 2 vezes para ver que quando tem uma estrutura, o preço respeita e ele vai certinho lá. Olha só, eu vendi aqui, tá vendo? E naquele outro lá eu vendi aqui, ó. Na perca da mínima desse barra elefante aqui. Que feio ficou isso aqui, deixa eu colocar bonito aqui. Não é isso não. Poxa, aqui ó, dessa barra elefante aqui ó, na perca da mínima dele, dela, né, dele ou dela, depende do elefante aí se é macho ou fêmea, eu vendi na perca da mínima dela aqui embaixo, e também depois que ela rompeu esse candle verde aqui ó. Então eu fiz 2 traders rapidinho, com confirmação de que, vamos voltar lá pro último, aqui que você já vai entender pelo último ó. Olha lá ó. Com confirmação do que? Da estrutura de baixa, me auxiliando. Ó, o preço fez uma correção, isso daqui é uma bandeira de baixa, deu esse puta movimento para baixo, corrigiu de novo, olha só, corrigiu de novo, aí uma outra bandeirinha menor, na perca aqui da bandeirinha, junto com esse candle eu já entrei, deu gain, e depois na continuação eu entrei de novo e agora ele encostou aqui num suporte. Vamos ver se realmente é um suporte. Você estica o gráfico até o limite e não dá certo? Vamos para o nosso segundo tempo gráfico, que é o de 1 hora, para nós fazer trader. Vamos lá ver no segundo tempo gráfico o que tem lá atrás. Olha só, é uma estrutura, né, que estava lá congestionada, mas que pode segurar os preços, embora eu não confio nela para segurar preço, tá? Eu acredito que vai romper, por conta que em uma hora, olha o que o preço está fazendo no período de 1 hora, a estrutura que ele está fazendo. Primeiro que ele já fez um topo duplo, né? Subiu lá, não conseguiu, desceu aqui, não conseguiu, subiu lá, não conseguiu, agora desceu aqui, andou de lado e rompeu. Qual que é agora a característica para ele continuar o seu movimento de baixa? Subir até aqui, tentar fazer um pullback para continuar, colocar um fundo mais baixo do que o outro. Isso que é a estrutura do mercado e é isso que a gente aguarda agora nesse time frame maior de 1 hora, porque o de 5 minutos não dá o que fazer mais nada. E se você quiser ter uma confirmação melhor, se vai ser uma tendência de baixa, tu vem aqui no diário. O diário está aqui meio congestionado, mas estava numa tendência mínima, pequenininha, né, de alta aqui, ó. Se você for ver bem, topos mais altos, fundo mais altos, né? Só que esse aqui já não foi mais alto, ó. Já não foi mais alto e o preço está aqui. Caso ele desça e coloque outro, pode ser que ele venha cair novamente para baixo. Por conta de quê? Por conta que ele está principalmente na estrutura maior de baixa, porque a média de 200 no diário está acima, então nos caracteriza que está numa tendência de baixa, né? E o preço está agora numa região, né? Num pivô, não digo pivô, mas isso aqui é uma estrutura se formando já no finalzinho dela aqui para ver se ela cai para baixo. E se você colocar aqui num tempo maior, o que ele tá? Ele está vindo da onde? Ele está vindo de uma resistência. O preço está vindo de uma resistência maior, olha só, a resistência maior aqui no diário. Então o preço está acabando de sair de uma resistência, ontem ele fez essa super barra, hoje ele já perdeu a mínima dela, ele perdeu também o que aqui? As médias móveis, elas estavam abertas, voltaram a se cruzar agora e está se abrindo, elas estão querendo se abrir lá, ó. Olha só, vamos aproximar aqui e fazer bonitinho, olha só. A média de 9 está vindo para o seu canal normal de baixa, que ela fica embaixo da de 20, e a de 20 está passando por cima dela, para possivelmente fazer isso aqui e o preço derreter para baixo, entendeu? Aí você fala, poxa, mas tem uma estrutura aqui, tem um fundo aqui, ó. Mas se é uma estrutura de baixa,
vai ser rompida. Por isso que eu falo, não compra fundo, não vende topo, aguarda confirmar. Estrutura do mercado vai nos mostrar realmente o que o mercado vai fazer. Para a gente entrar com confirmação, para a gente entrar mais tranquilo, para a gente ver se tem volume no mercado nesse momento. Agora não, né? Agora já é meio-dia e 15, não é um bom horário para a gente poder operar, não é um horário favorável. Você pode ver que o mercado sempre nesse período começando a dar de lado. Não é um bom horário. Então tem que aguardar. E agora vamos para o trader ruim aqui. Eu acho que eu não falei dele, né? Por que esse trader deu errado? Por que ele deu errado? Olha só. Por que ele deu errado? Porque eu comprei errado. Simplesmente isso, gente. Eu comprei errado isso daqui. Eu comprei errado. O mercado desceu, o mercado subiu, colocou um fundo mais alto, subiu até lá e de repente ele veio para baixo. Mas olha onde ele estava aqui. Era para fazer um pullback para continuar? Era possível. Foi o que eu imaginei na hora. Mas depois que eu vi essa estrutura aqui se formando aqui, falei, não, esse preço vai voltar para subir ali, para romper ou para continuar lateral. Por quê? Porque eu abri o mercado e fui olhar o gráfico. O gráfico está lateral, gente. Gráfico lateral a gente não se opera. Não se opera quando o gráfico estiver assim, principalmente em 5 minutos. Lembra que eu falei para vocês? Nós temos que operar tendência. Tendência é a nossa amiga. Olha só, isso é uma tendência. Olha só a tendência. Chegou aqui, a tendência acabou. Acabou a tendência aqui. Não se faz nada. Não se faz nada. Nada, nada, nada. Teve até um movimento bonito aqui, que as médias se abriram, ó. Depois que o preço desceu aqui, olha, a média se abriu. Beleza, aqui se tivesse oportunidade, tranquilo. Mas do jeito que eu fiz aqui, tá errado. Zero para mim, gente. Não se faz isso com as médias principalmente abertas. O que eu falei para vocês, gente? Se as médias estão abertas, vocês não vão fazer compra contra elas. Olha as médias olha as médias se abrindo, gente. Olha isso aqui, a média se abrindo. Flertando para baixo. Olha só, como que eu vou fazer uma compra desse formato? Olha só as médias translaçando uma na outra. Como que eu vou chegar aqui e fazer uma compra? Eu fiz uma compra aqui, acho que porque bateu aqui e rejeitou. Não se faz, gente. Dá um zero para mim, bem dado aí. Não se pode vender ou comprar se as médias estão proibindo você. Não se pode fazer isso. Então, nessa hora aqui, eu não poderia ter feito nada. Nem eu, nem vocês. Fazer nada, porque o mercado não tem decisão. Ele não se decidiu. Por isso que eu entrei aqui de forma errada. Mas está aí um exemplo para vocês verem que realmente tem que seguir o pé da letra. As médias se cruzou, você não vai fazer contra ela. Olha só. Se cruzaram, se tivesse um aqui tocando nela, perder na máxima, era compra. Aqui em cima, voltar a se cruzar de novo e abrir a boca de jacaré. Se tivesse um aqui tocado, você ia fazer uma venda perder na mínima. Por quê? Porque ele mudou a estrutura e as médias estão nos dando apoio nesse momento. Vamos lá para a estrutura? Olha a estrutura, super perna, uma correção até a 9, subiu até lá em cima, correção até aqui. A expectativa era o quê? Que ele subia para cima de novo, na estrutura, mas não foi. Caiu aqui, subiu até a média e veio caindo para baixo, ó. As médias se abrindo, se abrindo. A gente não faz nada de compra quando ela estiver assim. E foi o que eu acabei fazendo aqui, ó. Burrice, buchitagem de mim mesmo. Olha só, não era para ter feito compra aqui. E venda só a hora que ela confirmasse. Ah, mas você não falou que quando toca na média de 200 você faz uma compra ou até 3 compras? Perfeito, meus amigos. Mas quando está em tendência, lembra que eu falei para vocês? Quando está em tendência, olha só, tendência. Este estilo aqui é uma tendência. Nessa tendência ela vai corrigir até 9, você vai fazer uma compra para ela continuar a sua tendência, o teu caminho. Entendeu? Vamos ver um aqui que pegou aqui. Aqui, ó, ela voltou a fazer correção até depois de ter rompido a média de 200. Ó. Foi lá fazer uma correção na média de 200 e acabou caindo. Nós não tivemos a oportunidade. Olha aqui.
Aqui sim, ó, olha só, tendência de baixa, ó, tendência de baixa. Tocou lá na média, você vai vender, porque a tendência é de baixa, o preço tende a corrigir. Na segunda vez, opção tua, quer pegar, pega, mas por isso que eu estou explicando para vocês hoje sobre as estruturas do mercado. A estrutura do mercado, ó, fez um pivô de alta, ó, pivô de alta, ó, tocou aqui, subiu até ali, veio para baixo, tocou lá de novo, retraiu, olha só, desceu um pouquinho, né? Olha só, tanto que ela desceu aqui. Mas de repente, ó, força, isso aqui deveria ser notícia também, tá, gente? Tem que ficar atento às notícias, ó. Provável sendo notícia isso daqui, por isso que subiu e deu esse volume enorme aqui. Olha só, porque olha a hora que é da noite aqui também, né? Quase 10 horas da noite, abrindo os pregão, isso mesmo, abrindo as bolsas com notícias aí do mundo afora, desse ativo aqui, Euro NZD. Então, pessoal, vocês vão vender, comprar na média, tendência aqui, ó, isso é uma tendência, ó, até 3 vezes, falei para vocês, gente, tocou, vocês compram até 3 vezes, ó, aqui, 1, 2, 3, e até 3 vezes, vocês podem comprar, mas na tendência de alta, e por isso que eu estou ensinando para vocês hoje como que funciona as estruturas de pivô, para que vocês não entrem na hora errada, para que vocês não façam igual eu fiz aqui, ó. Não tem estrutura nenhuma, o preço está no meio, as médias estão andando no meio dos preços, não se faz nada. Agora, se você pegar, por exemplo, aqui tem estrutura, olha a estrutura bonita, perfeita de bandeira de baixa, é sinal que o preço vai embora, abaixo da média de 200. Então, pessoal, isso eu queria passar para vocês hoje, estruturas de mercado com pivô. Lembrando que o pivô, gente, sempre é bom pegar ele na virada da tendência, que daí ele tem força, porque os players estão entrando no mercado, os players estão colocando todos os seus lotes ali para fazer o preço descer. Olha que bonito essa estrutura aqui. E depois tentaram desfazer a estrutura de baixo aqui, ó, mas não conseguiram, ó. O preço foi, corrigiu até a média, perdeu a mínima, caiu para baixo, ó. Mas depois ele começa a andar de lado, olha só, começa a andar de lado, tá vendo? Olha só, começa a andar de lado, por quê? Porque ele não conseguiu romper para cima, já que o desejo do mercado era mudar a tendência, mas a tendência primária é a de baixa e ele começou a andar meio de baixo aqui, mas foi até lá embaixo, tá vendo? Até lá embaixo. E em momento algum ele colocou um topo maior, ó, para se tornar uma tendência de alta. Olha só esse topo aqui, ó. Não é mais alto. Então isso é estrutura, ele continua para baixo, ele não colocou uma estrutura mais alta aqui para poder fazer mudar a tendência. Não, por mais que ele chegou até a média, ele foi lá em cima, encontrou aqui o topo anterior e despencou para baixo bonito, depois ele voltou a trabalhar na média de 200 aqui, fazer pullback e tornou cair de novo, colocando fundo mais baixo. Então essa é a estrutura de alta, a estrutura de baixa, para que você possa entrar a favor dela, mesmo que ela esteja contra a média de 200. Se ela estiver contra a média de 200, mas formou uma estrutura de alta, um pivô de alta, pronto, te dá confirmação. Beleza? Logo mais a gente vai falar sobre as confirmações importantíssimas de volume, tá bom? Fica atento aí nos vídeos, a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui para vocês, como que vocês confirmam volume para uma entrada mais rápida também, tá bom? Num suporte, numa resistência, vou ensinar para vocês como que a gente encontra os melhores suportes, as melhores resistências no mercado. Antes eu quero que vocês aprendam as estruturas do mercado para que ela te dá continuidade, para que ela te dá confiança para você poder entrar no mercado, entendeu? Então é isso, pessoal. Aguardo que vocês entendam, que vocês cuidem, prestem atenção bastante. Não vai ficar dando entrada todo instante, tá bom? Outra coisa importante, gente, gráfico, 5 minutos, tá? Não vai mudar de gráfico, colocar 1 minuto. Você colocar 1 minuto aqui, vai aparecer entrada todo minuto porque é 1 minuto. Vai aparecer entrada a rodo, olha só, tanto de entrada que vai aparecer se você colocar aqui numa média de 9, por exemplo, olha só, o tanto de vezes que ele vai tocando, olha o tanto de vezes que ele toca na média de 20, ó. Mas não é saudável a entrada. Você pode até migrar depois para você achar mais oportunidades durante o dia, mas você não vai achar aquelas oportunidades em que vai te dar confiança para você poder entrar,
que os players estão atrás te ajudando, entendeu? No 1 minuto não é igual, essa média de 100 aqui no 1 minuto é a nossa de 9 lá, então quando aqui está chegando na média de 200, lá no 5 minutos está chegando na média de 9 de lá. E muitas das vezes o 5 minutos é mais forte. Se o 5 rompe a de 9 dele e vem buscar a de 20 dele, você acaba perdendo, porque daí não é a média de 200 aqui, vai ser rompida. Entendeu? Agora a média nossa aqui do 1 minuto de 20 e de 9 não serve para nada. Essa estratégia ela é específica para servir em 5 minutos. Você pode até encontrar, porque é uma estratégia praticamente perfeccionista. Com o tempo você vai vendo que realmente ela funciona. Olha só, toca lá em cima, desce, toca, desce, cai. Mas não é favorável ao nosso trader, ao nosso trade system aí de operar em 5 minutos. Porque 5 minutos os big players está a favor. Em 1 minuto, cara, provavelmente é só você e mais meia dúzia aí que faz esse tipo de operação, beleza? Então espero que vocês tenham entendido. A gente vai, eu não vou abandonar vocês, tá? Vou ensinar tudo para vocês devagarinho. Depois a gente vai revisando. Depois no futuro eu quero passar para o mercado de volume, tá bom? Mostrar para vocês que tudo isso funciona lá no Ibovespa, nas ações, na SP, no Dow Jones, funciona em qualquer tipo de mercado. Essa estratégia que a gente está aprendendo em binárias. O problema de binárias é que temos tempo. E quando a gente tem tempo, gente, quando a gente tem tempo para a gente poder operar, é complicadíssimo, tá bom? Beleza, pessoal? Fico por aqui, espero que vocês vejam aí o vídeo, revejam para vocês entenderem o que é a estrutura do mercado, pivô de alta e pivô de baixa, tá bom? Mais para frente a gente fala mais sobre pivôs. Eu acho que durante a semana agora eu vou falar um pouquinho para vocês também da Fibonacci e falar um pouquinho para vocês também